Estamos chegando ao fim do ano. Eu queria mandar uma mensagem especial em relação a todos os meus seguidores, enfim, que se me seguem porque, de certa forma, comungam dos mesmos ideais, dos mesmos princípios, das mesmas preocupações em relação ao Brasil e devem ser patriotas. Eu, um velho de 89 anos, continuando a refletir sobre o Brasil, porque amo minha pátria. Tenho certeza que aqueles que me seguem também têm o mesmo amor pela pátria que eu tenho. Mas queria fazer um rápido apanhado desse fim de ano. Eu estou convencido, eu pessoalmente, de que dia 8 de janeiro foi uma baderna que teria que ser punida, mas não houve golpe de Estado. Reiterei repetidas vezes, por ser professor da Escola do Comando de Estado-Maior do Exército durante 33 anos, que as Forças Armadas jamais dariam um golpe. Conhecia aqueles que estavam nas Forças Armadas, muitos deles, a grande maioria, tendo ouvido as minhas aulas. Então, para mim foi uma baderna, não foi golpe de Estado. Por outro lado, sem conhecer os detalhes da questão, a não ser aquilo que eu li pelos jornais da prisão do Braga Neto, eu entendo que a jurisprudência suprema dizia que, com base em delação premiada, não poderia haver prisão provisória ou prisão preventiva. E ele foi baseado na delação premiada de um coronel. Também algo que, do ponto de vista jurídico, eu tenho minhas dúvidas. Eu apresento e tenho apresentado apenas como intérprete do direito da Constituição. Também entendo que aquele plano translocado que foi descoberto no celular, matarem autoridades, 3 ou 4 militares, quando nós temos em torno de 140 generais, nós temos 14 almirantes de esquadra, 16 generais de exército, não sei quantos tenentes brigadeiros, eles nunca entrariam. Mas nunca. Tanto é verdade que não houve sequer tentativa. Porque a tentativa teria que ser dado um tiro, foi lá, conseguiu. Não houve nada disso. Houve um plano translocado de alguns oficiais, entende? E nem sei se foi em plano, porque aquilo foi colocado em celular. Então, para mim, também não houve nem violenta atentado ao Estado de Direito ou um golpe de Estado, que faltou aquilo que é fundamental para a existência de um crime, que é a tentativa. Por outro lado, reconheço que hoje é uma simpatia muito maior da Suprema Corte em relação ao Poder Judiciário, em relação ao Executivo e do Executivo em relação ao Poder Judiciário. Nós temos 3 poderes, é evidente uma sintonia muito maior entre o Judiciário e o Executivo, e um Congresso, embora conservador, fragmentado, muitos partidos, e o problema das emendas parlamentares, etc., de terem verbas. Essa é a razão pela qual eu sou parlamentarista. Captação, conseguir parte do orçamento para o interesse dos parlamentares não existe no sistema parlamentar. Porque como o chefe de governo sai do legislativo, aquele grupo do legislativo que apoia o chefe do governo não pode deixar a fragilização orçamentária. A captura de orçamento não existe no parlamentarismo. E como existe no presidencialismo, quando há muitos partidos, cada um bota, se tiver uma emenda a seu favor, isso custa um dinheiro maior para o contribuinte. É um Congresso fragmentado, um Congresso com emendas parlamentares, de um presidencialismo que não deu certo na América Latina em nenhum lugar. Todos os países tiveram golpes de Estado. Por essa razão, sempre, desde os bancos acadêmicos, defendi o parlamentarismo. Quando eu fiz política até 1965, presidi um partido que era favorável ao parlamentarismo no Brasil, que era o Partido Libertador.
Então nós temos uma conjunção entre Supremo e Executivo, simpatias mútuas, um Congresso fragmentado, a economia estourando, entrando na chamada dominação fiscal, em que nem com política monetária se consegue controlar a economia, porque o aumento de juros também, a desconfiança cresce, e a falta de política fiscal, que é a característica maior do governo Lula, que está descompassando volta da inflação, descompasso cambial aí presente. Então nós estamos num fim de ano em que, depois de 2 anos do governo Lula, tivemos um aumento do endividamento, uma fragilização da política econômica, uma simpatia maior do Supremo para o Executivo, umas narrativas, porque, com todo o respeito que sempre tive e digo aqui para os ministros do Supremo, não houve tentativa, porque não houve um ato sequer que poderia ter caracterizado como tentativa. Como dizia o ministro da Defesa, do ministro Múcio, no dia 8 de janeiro não tinha um líder sequer, quem era o líder que estava liderando aquilo, não havia uma arma, não foi necessário nenhum tiro. Apesar de ter tido a informação do governo do presidente Lula, não fez nada, porque recebeu todas as informações para se proteger, e até hoje o Supremo não procurou saber a omissão, o porquê da omissão. Não foi punido ninguém pela omissão monumental que houve no dia 8 de janeiro, o que não aconteceu em São Paulo. O secretário de Justiça reforçou onde havia multidões, a polícia militar, para que não houvesse qualquer tipo de depredação. Então nós temos ainda um país rachado pelas radicalizações, pelos ódios, com participação dos 3 poderes. E o que eu gostaria nessa mensagem final de Natal, não sei se chegarei até o próximo ano, ao Natal do próximo ano, no começo do ano de 2026, com todas as minhas deficiências e problemas físicos, a gente pensasse num Brasil melhor. Nós procurássemos efetivamente ver se conseguimos diminuir as radicalizações, os ódios, as narrativas, examinarmos os fatos, como dizia Roberto Campos no prefácio do meu livro Desenvolvimento Econômico. Quem não conhece os fatos não evita a fatalidade. E conhecer os fatos é ter a coragem de ver os fatos como eles são, e não as narrativas que nós gostaríamos que fosse e que não são. Nós precisaríamos tanto de paz nesse país, para que o grupo de dia, qualquer que seja aquele que está na presidência da República, ter paz, mas aquele que está tem que também não alimentar o ódio, para que o país possa sair dessa crise econômica que vai prejudicar brutalmente a todos os pobres. Política porque, enfim, as radicalizações vão se multiplicando. E jurídica, porque o que mais o Brasil está precisando nesse momento é segurança jurídica. E, infelizmente, com os prolongamentos de inquéritos, com todas as questões que estão sendo colocadas, grande parte dos juristas vem sem entrar no mérito da qualidade dos ministros da Suprema Corte. Nós vivemos com uma grande insegurança e despencando o apoio da população à imagem da Suprema Corte. Como eu os respeito, de um lado, mas quero um bem do Brasil muito além do respeito que possa ter por quem quer que seja. É um momento de todos nós, cidadãos e governantes, detentores dos poderes nos 3 poderes, de pensar num país com mais paz, num país em que vivamos o que Cristo no Natal pretendeu, com mais amor. Amor e paz se faz sem ódios e sem radicalizações. Amor e paz se faz
cada um de nós pensando muito menos no que temos e no poder que temos, e muito mais numa pátria gigante, que é aquilo que todos nós desejamos para o Brasil no ano de 2025. Para todos os meus amigos seguidores, para todos aqueles que não me querem bem, para todos aqueles que detêm o poder e aqueles que são como eu, cidadãos de segunda, que são cidadãos sem força nenhuma, sem poder. Eu gostaria que todos nós pensássemos na nossa pátria com amor e paz, e pensássemos na nossa pátria, que nós somos mortais e vamos desaparecer a qualquer momento. Nós temos que criar uma pátria maiúscula para todos os nossos filhos e netos, porque, no fundo, nós vivemos para o futuro do nosso país e não para esse momento difícil por que estamos passando. Um feliz 2025 para todos os meus amigos seguidores e para todos os brasileiros.